Agradecer por esse dia, louvado seja o seu nome, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos em teu nome, para te honrar e te glorificar. Abençoe, Senhor, esse momento, que possamos aprender da tua palavra e que o teu Santo Espírito possa nos dirigir e nos esclarecer, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a nos edificar. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, bora lá. Então, Pio, a gente não vai fazer aqui nenhum círculo, palavras proféticas e invocar, né, o anticristo. Não vamos fazer isso aqui, tá bom? A gente só vai estudar e aprender a identificar, né, o anticristo, né, a besta, né? Mas aí, o objetivo, né, de falarmos aqui de Apocalipse 13, de 1 a 10, é, e depois, né, a segunda parte de Apocalipse, o Apocalipse 13 inteiramente, né, falando ali das bestas, é justamente para a gente entender o que, que é realmente, né, o que significam realmente essas bestas. Por quê? Porque o Apocalipse 13 ele é muito debatido, né? Acho que deve ter mais interpretação do que versículo na Bíblia sobre isso, né? Mas existem ali alguns princípios que a gente precisa realmente entender para que a gente tenha realmente ali a verdadeira compreensão, né? Então, só recapitulando um pouquinho, a gente viu ali na última aula, a gente falou a respeito do espírito do anticristo, né? E a gente viu que João, ele fala, né, do anticristo de forma muito assim, diferente daquela que normalmente aparece na cultura popular, que aparece aí nas mídias, né, TikTok, YouTube, né, tudo, né? E o foco de João não é o de tentar descobrir nomes, descobrir datas, né? O João afirma que havia, né, no caso ali, muitos anticristos, né, operando ali em seu tempo. Havia ali já o espírito do anticristo, né? Então, a gente leu, né, 1 João 2,18, que fala assim, ó, já agora muitos anticristos têm surgido, né? Então a gente viu isso, a gente viu que existe de fato, né, o espírito do anticristo já operando é, na cultura e de forma contemporânea, né? Mas ficou uma pergunta em aberto, né, uma questão em aberto, né? Como esse espírito do anticristo apareceu na história? Então, a gente fala do espírito do anticristo, a gente falou a respeito dessas questões, mas será que a gente consegue exemplificar na história o que era esse espírito do anticristo, né? Então vocês lembram o que é de fato o anticristo? O anticristo ele é o quê? Ele se coloca contra Cristo e tenta tomar o lugar de Cristo. E na história nós temos sim algumas situações, né, que demonstram, né, a presença, né, um padrão relacionado ao espírito do anticristo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui algumas figuras históricas, né, que eu já vou falar um pouquinho mais, né, que no caso aqui de Antíoco Epifânio, Nero, Tito, perseguidores da igreja, falsos mestres, regimes totalitários, sistemas que tentam ocupar o lugar de Cristo. Então, tudo isso acabou surgindo na história, né? Mas nenhum deles eram necessariamente o anticristo. Eles manifestavam, né, as características anticristãs, né? Por quê? Porque se a gente olhar aqui no caso, né, de Antíoco Epifânio, vocês já ouviram falar dele? Na história, né? Então, assim, por volta ali do segundo século antes de Cristo, Antíoco Epifânio, ele foi um dos descendentes ali de um dos generais de Alexandre o Grande. Quando ele morreu, o império ali de Alexandre o Grande ele foi dissolvido, né, entre os seus 4 generais, e um ancestral dele, um dos ancestrais, né, de Antíoco Epifânio era um desses generais, né? E aí ele conquistou Jerusalém,
E aí o que que ele fez? Ele proibiu práticas judaicas, ele profanou o templo de Jerusalém, né, ele tentou substituir a adoração verdadeira. O que que realmente ele fez? Ele pegou o templo de Jerusalém e consagrou a Zeus. E depois foi lá e profanou, né, o altar do sacrifício, né, eles foram lá e sacrificaram porcos ali. E isso daí gerou uma revolta muito grande ali entre os judeus, que acabou resultando no que a gente chama de revolta dos macabeus. Então, se vocês pegarem ali a Bíblia Católica, tem lá, né, o livro de Macabeus que vocês podem ler, né? Não no sentido de orientação espiritual, né, ou doutrinária, mas dá para entender muito bem o que aconteceu ali e é muito bem fundamentado do ponto de vista histórico. Então, se você tiver curiosidade o que que era o que foi essa revolta, vocês podem ler, né? Então, nós temos esse exemplo, nós temos o exemplo de Nero, né? Que Nero a gente conhece, né? Ele perseguiu os cristãos, né? Ele exigia, né, a lealdade ao império e ele se tornou um símbolo de oposição ao povo de Deus, né? E alguns também, né? Aí é especulação, tá bom? Alguns associam o nome de Nero ao cálculo da besta, lá que é o número 666. Por quê? Porque se você pegar Nero César e, e em hebraico, cada letra do hebraico corresponde a um número. Então, se você pega lá Nero César e aí você soma, dá 666, coincidentemente ou não, tá bom? Mas alguns teólogos dizem que João ele escreveu justamente por causa daquele contexto que eles viviam, né? Então por isso que existia, né, essa possível especulação, né? Então Nero ele é frequentemente associado, né, à besta, né, porque ele se tornou um dos maiores perseguidores, né, do povo de Deus ali no primeiro século. E aí a gente tem também a Roma imperial, né, que era porque a Roma era mais do que um imperador, né, era um sistema, né, era era um sistema em que um imperador, e muitas vezes ele era tratado como divino, ou seja, ele queria ser adorado, né. Então quem se recusasse, né, a adorar, né, o imperador, né, ou fazer o culto imperial era o quê? Ele era perseguido. Então a gente vê que Roma ela representa muito mais que um imperador específico. Ela representava o quê? Um sistema político, um sistema militar, um sistema religioso, né? Que reivindicava ali para si, né? Uma lealdade que pertencia somente a Deus. Era isso que acontecia, né? Então o culto ao imperador ele se espalhou ali por todo o império e os cidadãos eram pressionados, né? A reconhecer o imperador como divindade, né, e adorá-lo, né, como Senhor, né. E para muitos cristãos recusar-se a adorar, né, o imperador significava o quê? A gente viu lá em Apocalipse, né, exclusão social, perseguição, né, perda de oportunidades, né, porque você não estava ali no meio daquela panelinha dos adoradores do imperador, certo? Então a gente vê ali que Roma se tornou um poderoso símbolo do poder humano, né? Que ele era muito organizado e vivia ali, né? E era consolidado de forma a se colocar como uma oposição ao reino de Deus, né? E é sim também uma importante referência ao que está registrado aqui em Apocalipse 13, né? Então, o problema de Roma não era apenas governar, né, as pessoas, né, mas exigir uma lealdade que pertencia somente a Deus. Então a gente vê também ali o espírito do anticristo, né, que buscava o quê? Ir contra Cristo e substituir a Cristo. E também nós temos ali os exemplos posteriores, né, mais modernos, relacionados ali, né, ao espírito, né, do anticristo, né? Por exemplo, o nazismo, por exemplo, o comunismo soviético. Quando eu falo comunismo soviético, eu estou falando de regimes totalitários, tá bom? Eu não vou entrar na discussão aí que o comunismo, o capitalismo, ou qualquer outra ideologia se representa a besta. Eu estou falando a respeito ali do regime totalitário que tenta
eh, ocupar o lugar de Cristo e distorcer também a mensagem de Cristo, tá? Então a gente vê que ao longo da história, esses regimes apresentaram também características semelhantes, né, a que está descrita aqui em Apocalipse 13, né? Então, por exemplo, como eu falei, o nazismo. O nazismo, ele elevou o Estado, né? Ele elevou uma raça, ele elevou um líder a uma posição quase absoluta, exigindo o quê? Lealdade, exigindo uma. Obrigado, Jonathan. Né? Profético o negócio, hein? Foi profético. Então, exigia ali uma lealdade incondicional, perseguindo todos aqueles que se opunham ao regime, né? E aí a gente viu o regime totalitário soviético, né, que prometeu uma visão de mundo oficialmente o quê? Ateísta, tá? Era um regime ateísta. E ele restringia a liberdade religiosa, ele buscava, né, subordinar a fé, né, das pessoas aos interesses do quê? Do Estado, né? Sem eh, sem afirmar que esses regimes fossem a própria besta, né, que é o que a gente realmente não quer fazer aqui, né, elas ilustram como os sistemas políticos eles podem de fato assumir, né, uma autoridade, né, e exigir ali uma lealdade que deveriam pertencer somente a Deus. Então, a gente vê que durante a história a gente vê esse padrão, né? Então, sempre que o Estado, né, uma ideologia, né, um líder ou qualquer instituição eh, que exige ali uma lealdade suprema, né, uma lealdade incondicional que deveria pertencer somente a Deus, a gente vê esse reflexo, né, a gente vê esse padrão, né, que está descrito aqui no Apocalipse 13, né? Então esses exemplos eles ilustram, né, essas características da besta, ilustram, né, o comportamento dela, né? Mas João, né, se a gente precisa olhar bem o que João disse, mas João ele não nos autoriza a identificar, né, de uma forma definitiva qualquer sistema histórico, né, como sendo a própria besta do Apocalipse. Não é isso que o capítulo fala, né? Em todos os casos, a gente vê que existe o padrão, né? Então, esse padrão que é o que a gente precisa realmente levar em conta. E qual é esse padrão? É algo criado que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Então, esse é o espírito do anticristo. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Então, bora. Ops. Tem. Não... Ale, ajuda nós aqui. Ah, passou ali. Obrigado. Então, a Bíblia, né, ela descreve a oposição ao reino de Deus através de várias figuras. Ou seja, Apocalipse 13 não caiu do céu. Satanás caiu do céu. Apocalipse 13 não. Tá? Ele está embasado aqui, né? Então, a gente vê aqui que em 1 João ele fala do espírito do anticristo, ele também fala de muitos anticristos. Em 2 Tessalonicenses 2, ele fala do homem da iniquidade, gravem bem isso, né? Porque eu vou perguntar depois, tá? Jesus fala a respeito do abominável da desolação lá em Mateus 24, ok? Em Apocalipse 12, há a referência ali do dragão. E em Apocalipse 13, nós vemos as duas bestas, que é a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né? Então, a gente vê que essas figuras, elas possuem fortes paralelos, né? E descrevem, né, as diferentes, né, manifestações, né, de poderes assim que se opõem, né, ao reino de Deus, né? Então, a gente vê que isso já é fundamentado biblicamente, isso já existe biblicamente, isso já era amadurecido, né? O que João fez foi lá e consolidou, né? Então, aqui é o seguinte, ó.
do espírito do anticristo, a besta do mar, né? Então a gente vê aqui que a gente já descobriu que João ele fala de muitos anticristos, ok? E, e do espírito do anticristo e da oposição a Cristo ao longo da história. Isso eu acho que vocês já entenderam, que o espírito do anticristo ele já existe, né? Agora, como João descreve esse poder no Apocalipse? Então a gente vê o espírito do anticristo, a gente viu, né, que ele fala isso lá em 1 João. Agora, como ele descreve esse poder, né, no Apocalipse, né? Aí o seguinte, aí seguindo aqui mais um pouco, né? Se o anticristo ele é tão importante, por que essa palavra anticristo ela não aparece no Apocalipse, né? A resposta é que a gente já sabe que, curiosamente, né, embora João fale a respeito disso em 1 João, ali nas cartas de João, né, ele não usa, né, a palavra do anticristo, né, e, no entanto, ele usa, né, aquelas referências, né, ele apresenta, né, a simbologia, né, relacionadas às duas bestas, né, usando o quê? Essa linguagem figurada. Então a gente vê que em Apocalipse 13, João mostra como Satanás age na história, tá? Então ele pega aquele espírito do anticristo e aquele espírito do anticristo começa a se materializar, começa a se intensificar na história no formato ali da besta, tá? Não foi o que a gente viu lá no comecinho? Vocês viram ali, né? Quando a gente fala dos selos, né, das taças, né, das trombetas, a gente vê que isso já ocorre, mas aquilo vai intensificando. Então o espírito do anticristo ele vai se intensificando e vai se materializando na figura da besta que a gente vai ver, ok? Então João ele mostra como Satanás age na história, né? Então a questão do anticristo ele não aparece, né, de forma direta, né? Ele usa o quê? O que o anticristo faz? Ele usa os seus agentes, né? Ele apresenta ali, né? João apresenta ali as bestas, né? Então, como Satanás age? Deixa eu tomar água abençoada aqui. Então, como Satanás age? Depois a gente vai voltar lá no capítulo 12, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, no capítulo 12, a gente vê ali o personagem do dragão, né, que é representado, que é Satanás representado pelo dragão, né? Então, o dragão ele é derrotado, né, ele não consegue destruir Cristo, ele não consegue destruir a igreja, então ele volta, né, a sua ira contra o povo de Deus. E aí o que ele faz? Ele muda de estratégia. A gente vê aqui, por exemplo, ao longo da história, a igreja ela foi muito perseguida, né? Agora, ela foi destruída? Não. Mas aí o diabo muda a estratégia. Qual que é a estratégia que ele usou? Quantas igrejas a gente tem? O que ele faz? Divide. Divide. Ele divide. Então dividiu muito, né? Ao longo da história, né? E em Apocalipse 13, o que acontece? Como ele muda, né, a estratégia, né, o dragão ele passa a agir por meio do quê? De seus representantes, que no caso é a besta que emerge do mar, né, e a besta que emerge da terra, que é a segunda parte do Apocalipse, a partir do versículo 11. Né? Então, o diabo, ele raramente aparece de forma explícita, né? Normalmente ele usa o quê? Os seus agentes, né? Ele usa o quê? Ele usa estruturas, ele usa sistemas, ele usa ideologias, ele usa pessoas, né? E entender isso é fundamental, né? Para que a gente compreenda ali os significados ali das bestas, tá? Então, né? A gente precisa temer, né, não o fato de o diabo aparecer da forma como ele é hoje, mas em relação à sutileza com que muitas vezes ele nos influencia,
não é? Ele nos influencia. Eu dei o exemplo do sapo, né, na semana passada, né? E você vai aumentando ali o fogo, né? Se o sapo está lá, você vai aumentando o fogo, ele vai se adaptando, adaptando. Aí quando esquenta demais, ele morre, né? Então a gente precisa observar isso, né? E esses alertas estão conosco hoje. Por exemplo, tem uma historinha, acho que alguns podem conhecer, né? Um homem, ele morava ali na beira do rio, aí ia vir uma chuva, aí falaram para ele, ó, você precisa sair daí que vai vir uma chuva, aqui vai inundar. Ele falou assim, não, Deus vai cuidar de mim, né? Ok, aí a chuva veio, aí o rio começou a subir. Aí ele morava no sobradinho, aí começou a alagar toda a parte de baixo da casa dele. Ele subiu para o andar de cima. Aí veio alguém lá com um barquinho. Ô, sai daí, porque a água vai subir mais. Não, Deus vai me socorrer, Deus vai me ajudar aqui. E ficou. Aí ele subiu para o telhado, né? A água subiu mais, aí ele foi lá para o telhado e ficou lá. Aí veio o helicóptero. Ô, sai daí, senão você vai se afogar, tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, não, Deus vai me ajudar. Aí a água subiu, o que aconteceu? Ele morreu afogado. Aí chegou no céu, estava lá e falou assim, poxa Deus, orei tanto, eu sempre fui uma pessoa de fé, né? Você não me socorreu lá. E Deus falou para ele, poxa, eu te mandei até helicóptero para te socorrer e você não quis. Que é a questão que é o centro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Então, Deus está falando conosco e aqui Ele está falando conosco também. Então, precisamos ficar atento à mensagem bíblica a respeito dos nossos tempos, né? Então, a gente vê que Satanás ele é sutil, né? E nos convencer e nos levar para distante de Cristo, tá? Abre para mim lá em Daniel, capítulo 7, versículos 2 e 3. Eu vou escolher um voluntário. O Daniel. Acharam Daniel? Acharam o capítulo 7? Versículo 2 e versículo 3. Achou? Eu vou pedir para a Marileide ler para nós. Por gentileza. 7, 2 e 3. 2 e 3. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Uia. Tá. De onde surgem os animais em Daniel? Do mar. Beleza. Agora abre em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2. Achou, Mara? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. De onde surge a besta? Do mar. Exato, do mar. Você já sabe qual é a pergunta, né? O que representa o mar? Um lugar geográfico? Mar Morto? Mar Morto é um lugar, né, para sair um
Uma besta. Hã? Nesse caso aqui, a gente vê que, por exemplo, lá em Isaías 17:12, vocês não precisam abrir que eu vou ler aqui, né? Ele diz assim, ó: as nações em rebelião contra Deus são comparadas ao barulho e à agitação das águas do mar, certo? Então ele está falando do quê? Que o mar, associando às nações. O próprio Daniel 7:2-3 fala aqui, né? Que a gente acabou que a gente acabou de ler, diz assim: ele fala, né, a respeito dessas, de onde está vindo ali, de onde as bestas estão surgindo, né? Mas ele se refere aqui que os impérios humanos surgem da onde? Do mar, né? Simbolizando o quê? Muitas vezes o caos, simbolizando a instabilidade das nações sem Deus, certo? Se a gente olhar, esse aqui vocês vão abrir, Apocalipse 17:15. Achou, Marilda? Vamos ver se você achou. Isso aqui é só para ficar gravado. 17:15. 17:15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então agora a gente já entende que é, o mar, ele simboliza o quê? Povos, ele simboliza nações, ele simboliza o caos, ele simboliza a humanidade rebelde, né? Em toda a Bíblia, o mar frequentemente simboliza, né, as nações, né, que elas vão se agitando, né, e a humanidade ela vai se organizando de forma, né, a atender ali, né, a se organizar de forma a evitar ali certos caos que existem, né, mas elas se organizam de forma, né, a se rebelar contra Deus, né? Então, o mar não é necessariamente um lugar geográfico, né? Ele é um símbolo, né, do mundo, né, da humanidade se organizando, né, em rebelião contra Deus, né? Então, a gente vê aqui que a besta ela surge, né, do mundo organizado sem Deus. Então, quando você vê ali uma determinada situação do mundo e aparece ali aquele salvador da pátria, né, é o mundo ali se organizando, né, e direcionando ali para, né, seguir ali um determinado líder, né? Então a gente vê aqui que João ele 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 vai, né? Ele vai descrevendo ali a besta, né? E como a gente já viu ali em Daniel, vocês viram que existem ali as bestas separadamente, né? O que João faz? Ele vai lá e consolida tudo, né? Então, a besta, né, que João representa, ele reúne todos os impérios rebeldes que surgiram ali no passado, né? Então, por exemplo, Daniel ele fala, em Daniel 7 a gente viu ali que ele fala do leão, né, que historicamente representa quem? A Babilônia. Ele fala do urso, né, que é o Império Medo-Persa, né, de Dário, né, e os seus descendentes ali. Nós temos ali o leopardo, né, que é a Grécia, né, e o Império ali de Alexandre o Grande, e a quarta besta ali que se referia ali ao Império Romano, né? E em Apocalipse a gente viu ali que João ele junta tudo numa única criatura. Agora, por quê que ele junta tudo numa única criatura, né? Simplesmente porque a besta ela reúne, né, todas as características, né, desses impérios rebeldes anteriores, né? Ou seja, ela é a combinação, né, da oposição humana contra Deus, e cada um num determinado aspecto, como a gente já viu aqui, né? Então, o que João realmente ele está dizendo, né? Ele está dizendo que todos os impérios que se levantaram contra Deus, eles vão reaparecer, né?
nessa figura, né? Então a gente vê o leão, né, que representa ali a arrogância, né, e a pretensão ali da grandeza, né, humana, né, que acaba se exaltando ali, né, contra Deus. A gente vê aqui também no caso o leopardo, né, porque Alexandre o Grande, ele expandiu muito, né, o seu império ali de forma tão rápida, né? A gente vê o urso, né, que é o Império Medo-Persa, que historicamente era militarmente muito poderoso, né, e oprimiu muito, né, os povos naquela época. Então ele vai consolidando isso tudo numa única figura, né? Então aí a gente pensa o seguinte: se eu pedisse para vocês desenharem essa figura descrita, o que vocês desenhariam? Como seria essa imagem, né, que está registrada em Apocalipse 13, 1, 2? Como vocês veriam isso? Um bicho feio? Um monte de chifre, um monte de cabeça, né? Você sabe o que é diadema? Vai falar que é o bairro. Cidade. É. Hã? Quem que mora lá? Com o PC. Falei para falar com o PC morava lá. Então, vocês conseguem imaginar essa besta, né? Eu sei que andei dando uns spoilers aí, né? Então a gente viu aqui, né, que existe ali em Daniel, né, as referências, né, o leão, o urso, o leopardo, né, e temos ali a besta única em Apocalipse 13. João ele junta tudo, né, numa única criatura, e a gente vê ali que todos os impérios que se levantaram contra Deus reaparecem nessa figura, tá? Nessa imagem, tá? Então eu vou passar a próxima imagem, por favor, não se assustem. Tá. Eu vou explicar. Então, o que acontece aqui, ó? Isso não quer dizer que vai sair um troço desse de algum mar, em algum lugar, tá? Tá bom? É. Então, João, provavelmente, ele não queria, né, que imaginássemos, né, uma criatura zoológica e literal como essa aqui, tá bom? O que ele está fazendo é usando símbolos, né, para representar, né, Pio, representar poder, para representar o quê? Autoridade, para representar o quê? Impérios, para representar o quê? Simbolicamente, né, uma estrutura que é contra Deus, tá? Então, por que ele fala? Eu não vou detalhar tudo, tá? Porque senão a gente vai ficar falando dos símbolos aqui um por um, aqui eu não vou fazer uma interpretação exaustiva, tá? Mas, por exemplo, o que eram os 10 chifres? O que representa os 10 chifres, né? Eles, lá em Daniel, né, em 7, lá no capítulo 7, versículo 24, ele fala que os 10 chifres simbolizam o quê? Grande poder e autoridade política, né? Então, eles representam ali reinos, né? E o que era o diadema? O que era um diadema? Um diadema era o quê? Uma faixa, né? Uma bandana, né? Assim, usada na cabeça ali por reis e governantes como símbolo de sua o quê? Autoridade real, tá? Então, nesse contexto aqui, o diadema ele era o quê? Uma coroa do rei, né? Ou seja, em Apocalipse ele representa a autoridade para quê? Para governar. Então, se a besta possuía ali os diademas, a besta possui o quê? Autoridade para governar, né?
Oi? Isso, exatamente. Então, quando a besta usa diademas, João está o quê? Ele está mostrando que ela exerce o quê? Poder político, poder de governo, né? Então, quando Cristo aparece com muitos diademas, o que está querendo representar também é que João está mostrando a autoridade de Cristo, né? Que a autoridade de Cristo também pertence a ele. Então, os diademas representam isso, né? Então, quando ele fala também das 7 cabeças, né? O número 7, ele frequentemente ele simboliza a completude em Apocalipse. Aí tem lá 7 dias, né? E a gente vê que o 7 ele aparece muitas vezes na Bíblia, né? E significa o quê? Completude, né? Então as 7 cabeças elas apontam para uma plenitude de autoridade, né? Ou seja, a besta, né? Ela vai ter o quê? Uma autoridade plena, né, de governo, né, e de atuação, né, no mundo, né? E tinha também ali os nomes de blasfêmia, ou seja, a besta ela reivindica, né, títulos, né, reivindica honras, né, que pertencem somente a Deus. E isso lembra a prática, né, dos imperadores romanos, né, que faziam exatamente isso, né, que recebiam honras e recebiam os seus títulos divinos, né? Então a besta é uma estrutura que justamente vem, né, governar e vem o quê? Querer tomar o lugar de Cristo, tá? Alguma pergunta? Ficou claro? Ó, vocês podem perguntar porque eu vim armado até os dentes aqui, tá? Eu vim armado até os dentes aqui. Tá certo? Então bora lá. Então a questão que não quer calar. A questão que não quer calar. Mas afinal, a besta é um indivíduo ou é um sistema? O que vocês acham? Hein? Um indivíduo, um sistema? O Eduardo, na última aula, ele falou a respeito ali daquele filme lá, Profecia. Vocês lembram? Que era a encarnação da besta e tal. Eu assisti todos. Eu assisti também aquela série lá, Sobrenatural, vocês já viram também? É porque assim, ela é muito famosa na década de 2000. Aconteceu alguma coisa, Cris? Você se machucou? E aí, o que vocês acham? É um sistema ou um indivíduo? Uhum. Aqui o texto de Apocalipse, ele busca, né, ele mostra de fato, o texto de Apocalipse não, a Bíblia mostra os dois aspectos, né? Então, por exemplo, em Daniel 7, ele fala, né, que as bestas, né, representam impérios e representam o quê? Reinos, né? No Apocalipse 13, a besta representa o quê? O poder humano organizado, né, contra Deus, ok? E em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, depois os irmãos podem ler, né, esse poder aparece concentrado aonde? No homem da iniquidade, ou seja, numa pessoa, né? Então, o que a gente pode entender aqui, né? É que a besta, ela é um sistema, assim como a Cláudia falou, é um sistema anticristão, né? É um sistema que opera ao longo da história e que pode sim alcançar, né, a sua expressão, né, consolidada, a sua expressão máxima, né, em uma figura pessoal, né, antes da volta de Cristo. Ou seja, a gente tem o espírito do anticristo, né? Isso vai se intensificando, o mundo pode sim se organizar, sim, na figura de um líder que vai representar isso.
Vocês entendem? Então isso é perfeitamente possível, tá? Então, o que que a gente precisa entender aqui? É que, em termos da mensagem, né, de Apocalipse 13, né, na época ali de João, né, ele vivia ali o contexto ali do Império Romano, que era um império opressor, né? Então ela não representa apenas ali, né, essas figuras nesse sentido, né? Ela também não representa também alguém ali, um governante futuro, né? Ela representa o poder humano quando ele se torna instrumento de Satanás. É isso que de fato acontece. É isso que João está tentando não, né? É isso que João apresenta ali no Apocalipse, né? Então, a pergunta mais importante que a gente precisa ter não é quem é a besta, é quais são as características da besta que aparecem repetidamente na história e que aparecem hoje. Então a gente não precisa ficar preocupado em saber quem é, a gente precisa olhar o comportamento, né, daquilo que está ao nosso redor e ver aquilo que representa de fato ações contra Cristo, tá? Então não é quem é a besta, mas quais as características dela, certo? Entendido? E aí a gente vem aqui, quem que dá autoridade à besta, né? Lê para mim alguém, eu pedi para Mara, tô com preguiça de andar. Apocalipse 13:2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem que dá autoridade para a besta? Dragão, né? E ela não vem dela mesma, ela vem do dragão. Então a gente vê aqui que por trás, né, dos poderes, né, que se levantaram ali contra Deus, né, existe o quê? Uma realidade espiritual. Tá? Existe uma realidade espiritual. Então, por trás de toda essa opressão, existe sim uma realidade espiritual, né? Então, a besta ela representa poderes humanos que se opõem contra Deus, né? Mas toda a inspiração, todo o propósito, tudo tem origem aonde? Em Satanás, tá? Então, por exemplo, no Império Romano, a perseguição aos cristãos, ela não era apenas ali uma decisão ali do política, né, do império, né? Porque por trás havia o quê? Toda uma exigência, né, de adoração ali ao imperador e ao culto ao imperador, né? Então, por exemplo, vamos trazer para hoje. Quando uma ideologia, né, quando um líder, né, ou até o dinheiro passa a exigir a confiança absoluta, né, que deveria pertencer somente a Deus, né, nós estamos vendo mais do que um fenômeno social, mais do que qualquer outra coisa, né? A gente está vendo o quê? Uma batalha espiritual pela lealdade do coração humano. Então, quando a gente vê ideologias, a gente vê governos políticos, né, que a gente começa a adorar, né? A gente vê que, de fato, né, o espírito do anticristo está o quê? Nos seduzindo, né, a nos levar para longe de Cristo, né? Então, voltando ali para Roma, o problema não era César, né, governar Roma, né? O problema não era esse. O problema era que, no caso, César ele queria o quê? Ocupar o lugar de Cristo, né? Ele queria ocupar o lugar de Cristo. O que que Cristo fala? Né? Quando questionam a ele, olha aqui a moedinha aqui, ó, tem a, a imagem do imperador aqui e fala que ele é divino. Você acha que eu tenho que pagar imposto? Aí Jesus falava o quê? Ó, dai a César o que é de César. Ou seja, diante de um governo, né, assim, o cristão ele pode pagar ali os seus impostos a César, né? Ele pode obedecer às autoridades, né? Ele pode respeitar os governantes, orar pelos governantes, mas o que ele não pode é adorar a César, né? Então, essa é a lição que a gente vê aqui em
Apocalipse 13, né? Aqui, o que a besta faz, né? A grande questão, o que a besta faz, né? Então, a grande questão aqui não é quem é a besta, né? Como a gente viu, são as características e o que ela realmente faz, né? Primeiramente, ela o quê? Ela recebe autoridade, né, de Satanás. Ela o quê? Ela exige adoração. Ela o quê? Ela imita Cristo, né? E ela persegue os santos, tá? Então, a gente vê que a besta, ela age dessa forma. Agora, quando eu falo que a besta imita Cristo, como assim imita Cristo? Quem arrisca? Cura? Milagres? Ninguém mais? Vamos ler Apocalipse 13, 3. Vou escolher o Romeu como voluntário aqui. 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Fez milagre. O que aconteceu com Jesus? Ele foi morto. E depois? O que aconteceu com a besta? Sofreu. Isso, foi golpeada de morte e se recuperou, né? Então Cristo morreu, ressuscitou e recebeu a adoração. E a besta, o que aconteceu com ela? Parece morrer, ela parece ressurgir e recebe adoração. Ok? Qual que é a grande questão aqui? É que Satanás ele não cria, ele copia, tá? Assim, a gente vê que Apocalipse, né, as pessoas ficam muito interessadas, né, no Apocalipse, são muito interessadas no sobrenatural, né? Então a gente vê muito ali na Idade Média, quando apareciam ali as relíquias, o que o pessoal fazia? Ia lá adorar, né? Prestar reverência. Aparecia alguém que fazia um milagre, o que as pessoas faziam? Iam lá adorar, né? Aí, diante de um caos, né? Diante de uma situação tão de mortalidade, né? Uma situação nesse sentido, ocorre um milagre, o que as pessoas veem? Olha, né? Aconteceu um milagre, então elas passam o quê? A adorar, da mesma forma como aconteceu com Cristo. Da mesma forma, a besta, ela usa esse artifício. Por quê? Porque nós adoramos a Cristo porque ele ressuscitou. Então, qual que é o artifício da besta para atrair as pessoas? É o mesmo procedimento, né? Então, ao longo da história, né, a gente vê que muitas ideias, muitos movimentos, né, muitos sistemas, eles reaparecem continuamente, né, com uma nova roupagem, com uma nova forma. Então, João ele nos lembra que o poder, né, anticristão ele tem uma impressionante capacidade de ficar do que se reinventando. Para quê? Para seduzir as pessoas, né? Então, por exemplo, o que isso significa, né, de ser ferido de morte? Imagina um regime, né, que parece derrotado, mas surge, né, mais forte e continua exigindo ali lealdade, né? Então, certas ideologias que a gente viu ali ao longo da história, né, que são consideradas mortas ou fracassadas, elas podem o quê? Ressurgir hoje, né? E voltam a conquistar seguidores. Então, por exemplo, um regime que morreu e foi derrotado. Estou dando exemplo. O nazismo. Ele foi derrotado. Vocês veem seguidores do nazismo por aí? Tenta aquele negócio. Entendeu? Então tenta ressurgir, né? Então ele pode vir ali com uma roupagem e atrair as pessoas,
né? Então, a gente vê que a questão, em termos de ideologia, por exemplo, um império, vamos supor, o próprio Império Romano, né, da forma como era, pode surgir hoje também com uma nova roupagem, né? Então, a questão aqui não é identificar, né, qual é a cabeça foi ferida, né? O ponto de João, ele é mostrar que a besta, ela tenta que reproduzir a experiência de Cristo, assim como Cristo morreu, ressuscitou e recebeu a adoração. A besta, ela procura apresentar, né, uma falsa versão dessa história, né, para conquistar o quê? Seguidores. Então, irmãos, João, ele não está tentando aqui, por exemplo, e se acontecer com uma pessoa, né? Que nem aconteceu com o Bolsonaro lá, quase morreu, depois veio, aí veio os adoradores do Bolsonaro ou qualquer outra figura política. Não estou criticando, né, o político em si, mas estou só dando exemplo, né? Mas e se uma pessoa, por exemplo, ela é acometida e ferida de forma mortal, de repente ela começa a viver ali, e aí agora as pessoas começam a segui-las, tal. Tudo isso daí é hipotético. Pode acontecer? Pode. Mas a questão aqui de João é que ele não está tentando explicar o mecanismo da cura, né, da ferida, né? O foco de João é o efeito produzido, né? Então, assim como a ressurreição de Cristo, né, levou as pessoas a adorarem o Cordeiro, adorarem, né, ao adorarem, né, a cura da ferida leva ao mundo a admirar e a seguir essa besta, esse sistema, essa pessoa, o que quer que seja, né? Então, o ponto central é que a besta, ela procura imitar a obra de Cristo para conquistar a lealdade das pessoas, tá? Então, Cristo, ele recebe adoração porque venceu a morte. Se Cristo, é aquilo que Paulo fala em Gálatas, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, todo mundo estaria aqui perdendo tempo, né? Então, e a besta tenta receber adoração pelo mesmo método, da mesma forma, né? Porque ele aparenta ter vencido a morte, né? Então, por que ela tenta imitar? Porque isso atrai, o milagre atrai, né? A Bíblia fala que haverão muitos cristos por aí. Aí as pessoas vão para lá, vão para cá, né? E vão ficar seguindo ali, né? 12:20. Vamos na pausa, né? Exatamente. Satanás também tem esse poder, né, de operar o milagre. Agora, como é que a gente identifica isso? É justamente em relação ao espírito do anticristo. Então, o nosso foco não é saber quem é, né? É o que está por trás, né? Quais são as intenções. Isso a gente fala de sistema, a gente fala de governo, a gente fala de pessoas, a gente fala até em ambiente religioso, tá bom? Na próxima a gente continua, a gente vai falar a respeito ali do pecado central ali da besta, tá bom? Aí se der a gente continua. Não, o povo quer almoçar, ó. Tem gente que quer comemorar o aniversário, né? Tá bom? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Obrigado, Pai, por esse momento em que podemos estar aqui refletindo, Senhor, a respeito da tua palavra, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos ter sabedoria e discernimento a respeito daquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre os perigos que existem, ó Pai, que nos rodeiam e que nos afastam de Ti, Senhor. Que saibamos identificar, que saibamos, Senhor Deus, ter o entendimento daquilo que de fato, Senhor, venha nos atrapalhar a nossa fé, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser conscientes e firmados na Tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Pai, sempre ter uma vida em comunhão plena contigo. Abençoe o nosso domingo, Senhor Deus, acompanhe-nos, Senhor, no decorrer dessa semana. Leva-nos, Senhor Deus, debaixo da tua paz, Senhor Deus, e nos abençoe, ó Pai, nos nossos afazeres e naquilo que de fato precisaremos realizar e que tudo seja feito, ó Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome.
Em nome de Jesus, Senhor, que oramos e agradecemos. Amém.